Olá, meus queridos amigos. Prazer estar aqui trabalhando um assunto que seja interessante para todos nós através da palavra de Deus, olhando o que a Bíblia tem a dizer com esse assunto. E hoje eu quero falar um pouco sobre o caso Vinícius Júnior, muito falado nesses dias. Vinícius Júnior é o jogador do Real Madrid, um craque, jogou na seleção na última Copa, e ele, jogando na Espanha, vem sofrendo várias vezes preconceitos racistas. E ele é chamado de macaco e já registrou 10 vezes boletim de ocorrência lá na Espanha contra esse fato. Mas isso continua sucedendo. Nessa última vez ele deu uma repercussão maior ao colocar esse preconceito na mídia e dessa forma atraiu a atenção do mundo inteiro sobre a questão do racismo. Não apenas no futebol ali na Espanha, mas a questão do racismo no mundo e de como ele deve ser visto. Nesse sentido, Vinícius Júnior presta um grande serviço a toda a humanidade quando ele tomou essa atitude. Eu fui dar uma olhada qual é o conceito de raça, né? Porque a gente falando de racismo, qual é o conceito de raça, para a gente saber exatamente que tipo de preconceito é esse. Eu dei uma olhada na questão da diferença entre raça e etnia. E eu fui num artigo na Cielo, que tem como título Raça versus Etnia, diferenciar para melhor aplicar. Seus autores, 4 pessoas, Santos, Palomares, Normando e Quintão. Então, eles dizem o seguinte nesse artigo: apesar do conceito de raça estar muitas vezes associado ao de etnia, os termos não são sinônimos. Enquanto raça engloba características fenotípicas, como a cor da pele, a etnia também compreende fatores culturais, como a nacionalidade, a afiliação tribal, religião, língua e as tradições de um determinado povo. Então, os autores eles fazem diferença entre raça e etnia. Raça ela tem mais a ver com esse exterior do corpo humano, cor da pele, o formato do nariz, como é o cabelo, a questão de altura, etc. Então, tem muito a ver com isso, a questão da raça. A questão da etnia, ela é mais abrangente, ela é mais cultural. Enquanto a da raça seria mais biológico, a da etnia, ela, além do biológico, ela envolve também o cultural. Qual é a cultura de um determinado grupo? Qual é a sua língua? Qual é a sua religião? Como ela trabalha a moral e por aí vai. Então, a cultura de um certo grupo específico. Então, as etnias, as raças seriam bem menos. As etnias são milhares. Você tem, por exemplo, no Brasil, você pode colocar como raça todos os índios, isso envolveria os índios da Colômbia, da Venezuela, independente de país, como uma raça. Mas você teria que, dentro dessa raça, diferenciar centenas, milhares de etnias, porque cada grupo indígena que tem uma língua, uma cultura própria, uma forma de viver, uma forma de cultuar, eles seriam uma etnia, diferente umas das outras. Então, uma tribo como o Guarani é uma etnia diferente de uma outra tribo, como os tupis, por exemplo. São etnias diferentes. A raça seria uma só por conta desse formato físico, né, que todos têm. Mas veja bem, no mesmo artigo, sobre essa questão das raças e das diferenças entre as raças, vejam o que os autores dizem, e eu achei isso muito interessante. O genoma humano, genoma é aquilo que nos constitui, tá? O genoma humano é composto de 25 mil genes.
as diferenças mais aparentes, cor da pele, textura dos cabelos, formato do nariz, são determinadas por um grupo insignificante de genes. As diferenças entre um negro africano e um branco nórdico, aquele bem branco mesmo, compreendem apenas 0,005% dos genes do genoma humano. Há um amplo consenso entre antropólogos e geneticistas humanos de que, do ponto de vista biológico, raças humanas não existem. Do ponto de vista biológico, não existem raças humanas, só tem uma raça, a humana, que engloba todo mundo. Porque as diferenças, como eles dizem, diferença entre o negro e o branco, em termos dos genes humanos, é mínimo. É mínimo. Então, biologicamente, somos uma raça só. Não há várias raças. Somos uma raça só, independente aí dessa apresentação exterior, cor da pele, jeito do cabelo, etc. Somos uma raça só. O que eu quero trazer aqui, porque meu objetivo é a gente olhar a Bíblia e, em especial, olhar o Senhor Jesus Cristo, já que, como cristãos, nós seguimos Jesus. O que Jesus disse, o que Jesus fez, isso para nós é o que importa. Isso é o que importa. Então eu quero dar uma olhada nessa questão do racismo de Jesus. E a pergunta que eu faço é: Jesus foi um racista? Porque se Jesus foi um racista, quando ele aqui esteve entre nós, então o racismo está valendo para nós cristãos. Jesus foi racista, nós também devemos ser, se ele foi um racista. Agora, se Jesus não foi um racista, então o racismo para nós é proibido. O racismo para nós é um pecado. Simples assim. Vamos dar uma olhada em Jesus, como é que ele via essa questão das raças? Então eu tenho que dar uma explicação. Jesus era um judeu. Essa era a sua nacionalidade. Ele nasceu num povo chamado Israel, que é o povo judeu. E quando Jesus nasceu, na época que ele viveu, Israel era dominado pelos romanos. Então Roma dominava tudo. Era a época do Império Romano. Isso, agora não era só com Israel, Roma dominava todo mundo. Todos os países vizinhos a Israel eram dominados por Roma também. Roma mandava em tudo. Então veja bem, Jesus nasceu no meio de um povo que se considerava um povo exclusivo, agora dominado por outro povo. Óbvio que no meio desse povo de Israel havia um ódio aos gentios. Gentios era todo aquele que não era judeu. Quem não era judeu era chamado de gentio. Então, agora, esse ódio ele já vinha de muitos séculos. Israel foi um povo altamente preconceituoso em relação aos outros povos. Sempre detestou os outros povos. Nunca foi simpático, amigo dos outros povos. Não. Sempre em guerra, sempre contra, etc. Também os outros povos não gostavam de Israel. Isso é verdade também. Haviam conflitos, sempre. E havia esse preconceito em relação a qualquer outro povo, que eles chamavam de... Eles chamavam os outros povos, as pessoas, de cães. Eram os cães, no sentido bem negativo. Né? Os cães, que não valiam nada. E eles tinham uma profunda aversão aos outros povos. Jesus nasce dentro desse povo e dessa época, nessa circunstância. Agora, observe também que dentro da história de Israel, que está no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, aquela história é desenvolvida no sentido de que Israel é um povo escolhido por Deus. A questão é que, para que esse povo é escolhido? Segundo mesmo o Antigo Testamento, é para que esse povo
seja um povo sacerdotal, um povo que vá até as outras nações e traga e leve às outras nações o conhecimento desse Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Esse era o objetivo de Israel ser um povo escolhido. Só que Israel entendeu diferente essa escolha. Israel entendeu que se eles eram o povo escolhido, eles eram o melhor dos povos. Eles eram um povo especial entre todos. Então, os outros não valiam nada. Israel valia. Era isso que estava na cabeça dos judeus na época de Jesus. Israel é o grande povo escolhido. Israel é o povo que vale. O resto dos povos não vale nada. São cães. E essa era a questão. Veja, e esse sentimento piorou quando os romanos dominaram Israel e já estavam dominando já por quase um século. Então, veja bem, é nesse contexto que Jesus nasce. Jesus sabe, presta atenção, que ele vem cumprir todas as profecias da escolha de Israel, vão se cumprir nele. Ele sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta é, Jesus, ele vai continuar nessa visão racista de Israel? Israel é o grande povo escolhido, o grande povo eleito? Ou Jesus vai incluir, abranger os outros povos, como era a intenção de Deus ao escolher Israel inicialmente? Lembra, quando Deus escolhe Israel, escolhe na pessoa de Abraão. E para Abraão, na sua escolha, Deus diz, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. O que Deus queria ao escolher Israel era que Israel fosse um povo que incluísse todos. Mas Israel nunca fez isso. Nunca fez isso. Muito bem. Jesus, quando ele vem para o povo judeu, inicialmente. A vida dele foi em Israel. Seu ministério foi em Israel. Não todo o tempo, mas a maior parte do tempo em Israel. E certa vez, ao enviar os discípulos para pregar o evangelho, ele diz, vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, naquele momento, só a Israel. E a sua missão se desenvolveu em Israel e para Israel. Em uma conversa com a mulher samaritana, Jesus disse o seguinte, a salvação vem dos judeus. Jesus tinha a noção de que a salvação vinha com ele era judeu, ele veio inicialmente para esse povo de Israel, ele tinha que cumprir sua missão nesse povo inicialmente. E foi isso que Jesus fez. E há um relato nos evangelhos muito interessante sobre essa visão de Jesus, que é o relato da mulher cananeia. Mateus 15, 21 a 28. A cananeia, essa mulher cananeia, ela vivia no outro país vizinho a Israel. Havia as cidades de Tiro e Sidom. Então, essa mulher morava nessas cidades. No tempo do Antigo Testamento, essa região era conhecida como a Filístia, de onde vinham os filisteus, que eram inimigos dos judeus, do povo de Israel. Então, essa mulher vivia ali, num país vizinho. Jesus não estava em Israel nesse momento, ele estava nesse país vizinho. É interessante que, embora a missão dele seja para Israel, várias vezes ele está em outros países ao redor. Várias vezes. O Gadareno é outro país, quando ele vai para Cesareia de Filipos é outro país, esse caso aqui é outro país. Então, ele também está indo a outros países vizinhos ali. Nesse momento ele está lá, em Tiro e Sidom. Aí veja o que acontece. Mateus 15, 21. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, então não era dos judeus, não era de Israel, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe, manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel.
eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz aos discípulos, aos 12 ali naquele momento. A mulher está gritando lá, atrás dele. O que ele quer dizer com essa frase? Duas coisas. Primeiro, ele está incorporando, nesse momento, aquele espírito de Israel, de que Israel era exclusivo. Porque ele já tinha tido uma discussão antes com os fariseus sobre essa questão de Israel se achar o povo mais puro, de Israel se achar o povo escolhido perfeito, autossuficiente, só eles eram certos diante de Deus. Jesus já tinha tido uma discussão com os fariseus sobre isso. Ele repete a frase para os discípulos para mostrar, olha, Israel pensa desse jeito. O que é bom é só para Israel. Mas ao dizer essa frase, ele está falando de seu ministério pessoal, Jesus, naquele momento. Seu ministério terreno, naquele momento. Ele veio inicialmente para o povo de Israel. Ele era o Messias de Israel. E agora, como Messias, ele iria morrer e não satisfazer o desejo do povo de ser um grande conquistador militar. Então, veja bem, Jesus dá essa resposta aos discípulos, eu não vim somente para a casa de Israel. Por isso, inicialmente, ele não fez nada quando a mulher gritou. Mas aí, veja bem, a mulher que deve ter ouvido isso, aconteceu o seguinte, então ela veio e prostrando-se diante dele disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Os judeus não tratavam os outros povos como cães. Jesus diz para ela pede socorro a Jesus e diz para ela, não é justo, quer dizer, não é o tempo, não é correto agora pegar o pão dos filhos, que seria para Israel, e dar aos cachorrinhos. Aí Jesus ameniza o que os judeus diziam dos gentios, dos que não eram judeus. Chamavam de cães. Aí Jesus disse, não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Jesus usa uma figura familiar, né? O pão é para os filhos, não para os cachorros. Aí, olha a resposta da mulher. Ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então ela pega a figura familiar. Não é certo, mas quando caem as migalhas dos pães no chão, os cachorrinhos comem. Isso os satisfaz. Ela está dizendo o seguinte, eu não quero entrar nesse mérito do Senhor vir para o povo de Israel para cumprir tudo aquilo que tinha sido dito no Antigo Testamento. A minha questão não é essa, eu não quero exclusividade para mim e para o meu povo. Eu quero apenas que o Senhor dê migalhas. Se o Senhor der migalhas, eu estou satisfeita, porque me é útil. E ela diz, o que eu apelo, olha o que ela diz, eu sei que o Senhor veio cumprir as promessas do Antigo Testamento, mas o que eu apelo é para o seu amor e para a sua misericórdia. Porque eu sei, olha o que ela está querendo dizer, eu sei que o Senhor não é só de Israel, o Senhor é nosso também, dos outros povos. Aí o que Jesus responde a ela? Então Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher derrotou Jesus. Derrotou Jesus no que ele tinha. Ela disse que o Senhor venha para cumprir as promessas do Antigo Testamento de Israel. Não tem problema. Mas seja também o nosso Salvador, o nosso benfeitor. Mulher, grande é a tua fé. Ela venceu Jesus no próprio campo de Jesus, o campo do amor. E é por isso que eu entendo o seguinte, quando Jesus terminou o seu ministério terreno, quando ele ressuscitou dos mortos, ele morreu em Israel, em Jerusalém,
ele ressuscitou dos mortos. Vejam agora o que é que Jesus diz. Mateus 28, 19. Veja, Jesus ressuscitado, ele já terminou sua tarefa de salvar a humanidade morrendo por nós. Fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Outro lugar, Atos 1, 8. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, que já era um povo desprezado, e até os confins da terra. Quando Jesus termina a sua missão em Israel, morrendo, ele diz, agora a missão é para todo mundo. Agora não é só Israel, é todos os povos. Por isso ele diz, fazei discípulos meus de todas as nações, todas as etnias. E aí a palavra etnia. De todas as etnias, não importa de onde sejam. Acabou o privilégio de Israel. O povo escolhido agora não é mais Israel, o povo escolhido é a igreja, ou seja, aqueles que creem, confiam e seguem a Jesus Cristo. Isso envolve gente de todos os povos. Não importa a raça, não importa a etnia, não importa a cor da pele, não importa nada. Nada. Todas as pessoas são amadas e são povo de Deus. Os primeiros cristãos não entenderam bem esse negócio dos gentios, de que todos estavam incluídos. Eles só pregavam para quem era de Israel, daquele povo. Aí Deus, a fim de trabalhar com os gentios, que os primeiros cristãos judeus não faziam isso, Deus fez com que um gentio chamado Cornélio se interessasse, enviou um anjo para dizer a Cornélio, manda chamar Pedro para vir te falar algo importante da minha parte. E Pedro, que era um judeu, estava em uma outra cidade, e Pedro teve uma visão antes que chegassem os mensageiros de Cornélio. E a visão de Pedro, ele via um lençol com vários animais, era hora do almoço, ele estava com fome, um lençol que baixava do céu, com vários animais já prontos para comer, mas eram animais imundos para um judeu. Um judeu não podia comer daqueles animais pela lei de Moisés. No lençol, Deus dizia, Pedro, mata e come. Quer dizer, não estavam postos ainda, preparados ainda, né? Mata e come esses animais. Aí Pedro disse, não, Senhor, eu nunca comi um animal imundo e não vou comer agora. 3 vezes o lençol baixou. Aí, na segunda vez, Deus disse assim a Pedro, não consideres imundo o que Deus purificou. Tá. Aí chegam os mensageiros de Cornélio e chamam Pedro para ir até Cornélio, que é um gentio, eles avisam isso, porque Deus tem uma mensagem. Aí Pedro se lembra dessa visão do lençol com os animais imundos. Pedro entende, Deus estava dizendo a ele que as pessoas que ele, Pedro, como judeu, chamava de imundo, gentios, esses Deus tinha purificado. Eles não eram imundos para Deus, eles eram purificados para Deus. Pedro foi e Cornélio se torna o primeiro gentio a se converter a Jesus Cristo. Cornélio e sua família e os seus. Veja, para Jesus não há mais raças, não há mais diferenças entre as pessoas, todos são amados, todos. Vejam essa palavra de Jesus, Mateus 5, 44, 45, 47. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem eram os inimigos naquela época? Os de outra nacionalidade. Os outros povos eram os inimigos. Amigos, os próximos eram só os seus, só seu povo. Aí Jesus continua. Então, ouviste foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, agora é Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Romanos, né? Naquela época. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. E se cumprimentais somente os vossos compatriotas, que fazeis demais?
os gentios também não fazem o mesmo? Ou seja, se você cumprimenta, saúda, quer bem só o seu próprio povo, Jesus pergunta, como filho de Deus, como meu seguidor, o que você faz demais? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Então, o que Jesus está dizendo é, amai os vossos inimigos. Ou seja, se você tem aversão, ódio, se você não se simpatiza a algum outro povo, alguma outra raça, uma pessoa que tem uma cor de pele diferente da sua, se você age assim, você não é um seguidor de Jesus, segundo ele. Porque o que ele diz é, amai os vossos inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Quem não ama o inimigo, quem não ama o diferente, quem é racista, quem tem esse tipo, não, segundo Jesus, é o texto que eu li, não é filho de Deus. O filho de Deus ama o inimigo. O filho de Deus ama quem é diferente de si. Ama os outros povos, as outras etnias, as outras raças. É isso que Jesus está dizendo. Então, a pergunta, Jesus foi um racista? Não. Ele foi alguém que incluiu a todos no seu amor. A todos no seu amor. Para Jesus, o racismo, esse negócio de odiar o outro, era um pecado. Era um pecado. A ser vencido primeiro no coração. Gente, esse negócio de superar o racismo, as leis são boas, elas ajudam muito, mas o que tem que mudar é a nossa cabeça, é o nosso coração. E se somos discípulos de Jesus, obedecer o que ele falou, amar a todos. Mesmo aqueles que consideramos nossos inimigos, amar a todos. Amar a todos. Jesus foi um inclusivista. Ele incluiu todo mundo no amor de Deus. Ele disse que todos podem ser filhos de Deus, se viverem segundo o amor, se viverem segundo a inclusão. Jesus veio para todos, a morte dele foi para todos, fazer discípulos de todas as nações. Eu morri por todo mundo, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, o mundo, todos que estão no mundo, todos. Não importa se é branco, preto, amarelo, indígena, não importa. Jesus amou todos. Portanto, o racismo não encontra lugar em Jesus. Considerar-se superior por causa da raça, da cor da pele ou qualquer outra diferença externa é um pecado contra Deus. Não só contra o próximo, é um pecado contra Deus. Porque Deus amou a todos, por isso criou a todos e nos criou diferentes. Segundo a Bíblia, todos temos o mesmo pai e a mesma mãe. Todos descendemos de Adão e Eva, que são nossos primeiros pais. Todos nós, toda a raça humana. Se toda a raça humana descende dos mesmos pais, o que somos? Todos irmãos. Somos todos irmãos uns dos outros. Não importam as diferenças, somos todos irmãos. E é como família que devemos nos olhar. E onde um sofrer, todos devemos estar juntos nesse sofrimento. Quem segue Jesus não abriga o racismo em seu coração. Onde um sofre, todos nós devemos nos unir nesse sofrimento. Portanto, a luta contra o racismo não é uma luta só dos negros, não é só do Vinícius Júnior, é uma luta de todos nós, de todos. É uma luta dos brancos, dos amarelos, dos indígenas e dos negros, mas é uma luta de todos nós. Portanto, em primeiro lugar, eu venço o racismo dentro de mim, dentro do meu coração, amando todas as pessoas. Não me considerando superior às outras pessoas por alguma questão física, biológica, mas amando a todos. Segundo, eu efetivamente, em atos externos, eu vou prezar todas as pessoas, vou respeitar todas as pessoas, independente
de que tipo de pessoa é, independente. Vou respeitar todas as pessoas. Vou respeitar a criança, vou respeitar o velho. Vou respeitar o homem, vou respeitar a mulher. E isso em todo lugar, em casa, respeito em casa. O homem, o marido, o companheiro, respeite sua companheira. E não bata nela, ou a ofenda, ou a desmereça, ou a rebaixe. Não. Seja amoroso, respeitador. E isso em tudo na vida. Em tudo na vida. Respeitar, amar, querer bem, ajudar, estar junto na dor, celebrar as vitórias. É assim que devemos viver. Todos, com todos. E aqui, queridos, nós seguimos a Jesus. Independente se o outro segue a Jesus ou não, isso não importa. Devemos estar com todos. Devemos amar todos, ajudar todos, ser solidários com todos. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Esta é a mensagem de Jesus Cristo. Para Jesus, racismo é um pecado que deve ser evitado. Para Jesus, racismo tem conserto. E o conserto se chama amor e respeito. Esse é o conserto. Amor e respeito. Deus nos abençoe para que nenhum de nós seja racista. Deus nos abençoe para que todos nós sejamos pessoas amorosas, solidárias, inclusivas. Que Deus assim faça isso. Amém.